Saudação de paz, meus guerreiros. Aqui está um texto, né? Na verdade, eu quero tomar por referência tanto João 17, Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, versículo 23, e também desembarcar ele em Hebreus 12, 14. Eu quero tomar três vocábulos, que é santidade, consagração e santificação. Aparentemente, principalmente em cópias, né, brasileira, em nossas versões bíblicas, parece ser a mesma coisa, a mesma finalidade. É claro que todas elas estão guardar, estão proteger, mas quando você olha gramaticamente, até mesmo dentro da sua língua original, você vê que cada uma desses vocábulos tem a sua determinada finalidade, o seu determinado apontamento. Santidade era algo que era feito diariamente, você podia fazer diariamente, semanalmente, e a grande importância é que você que fazia essa grande santidade. Deus pediu santidade para o próprio Abraão, entre vários e várias outras personagens bíblicas. A consagração era algo que era deixado no tempo. Consagração era algo deixado no tempo. Muitas das vezes você pode olhar diante da Bíblia, que você tem a tradução, e pode embolar esses vocábulos. Só que consagração era algo deixado dentro do templo. E isso é um perigo hoje, né? Muitas das vezes você faz uma oração, ou vai até o seu pastor, vai até o seu líder, ou determinado irmão, e ele consagra, muitas das vezes, você para o sacerdócio de Deus, para a casa de Deus. E muitas das vezes essa oração não era para ser feita, não era esse termo que era para você usar. Muitas das vezes você ora, ou alguém ora, para Deus consagrar a sua casa ou o seu carro, não sabendo você que no pé da letra, se você está consagrando o seu carro, a sua casa, ou seja qual for o elemento, tinha que estar dentro do templo, tinha que estar na casa do Senhor. Tem base bíblica, tem muitas. Uma delas é número 18, 14, entendeu? A santificação já era algo que também estava guardado, consagrado, só que te pertencia. A santificação, e quem fazia a santificação diferente da santidade, é bem notar saber que a consagração quem fazia era o sacerdote. A santificação diferente da santidade era o sacerdote que fazia por ti, pela determinada pessoa, pelo determinado homem, pela determinada alma. Um texto que abrange muito essa questão de consagração, de santificação e também de voto é o próprio Levítico. O próprio Levítico, o capítulo 27, do 1 ao 8, você vai ver tratando de votos ali, e também da própria santificação, que não tem como tirar a santificação desse texto. Você vai ver que do versículo 1 ao 8, a ordenança de Deus é que todo homem de 20 a 60 anos tinha que fosse fazer o seu voto e fazer com que ficava santificado, ele tinha que dar 50 ciclos. A mulher de 20 a 60 anos tinha que dar 30 ciclos, o homem 50. Você vai ver que de 5 anos a 20, o homem já tinha que dar 20 ciclos e a mulher 10. E você vai ver que uma criança de um mês, de um mês ali até 5 anos, tinha que dar 5 ciclos, o seu pai tinha que pagar por ela, e se fosse feminina tinha que pagar 3. Só que você vai ver nesse 27 de Levítico que o texto do 1 ao 8 está tratando de votos ali, santificação. No versículo 9 em diante já vai ser a respeito dos animais. Mais para frente já vai ser a respeito do campo, entendeu? E no 28 está o grande raciocínio e a grande finalidade, que o que estava santificado ficava guardado, e o que era consagrado tinha que ficar guardado dentro da casa do Senhor. Só que a santificação, para nós entendermos melhor, é um guardar. A pessoa queria apresentar
e levava o determinado valor para o sacerdote santificar em oração a casa dele. Sendo assim, a casa ficava guardada. Até o animal ou os animais, o valor era estimulado e você levava esse valor e ficava santificado, ficava guardado, ficava protegido. Os campos, as terras, as possessões, você levava uma porcentagem e ficava, a sua casa, os seus campos ficava em estado de santificação. Não precisava ficar dentro da casa do Senhor. Só que devido à oração que o sacerdote fazia com essas condições, sua casa, seus animais, sua possessão ficava em estado de santificação, guardado. Sendo assim, esse é a grande finalidade de João 17. Observa que em João 17, Cristo usa 9 vezes aproximadamente a expressão mundo. E o interessante é que mesmo Cristo sabendo que o mundo é mau, que o mundo é perverso, a violência já acontecia antes, naqueles tempos, mesmo Cristo sabendo disso, ele não pede para que Deus os tire, os seus determinados seguidores do mundo, mas ele pede que Deus os santificasse. Você vai ver tanto no versículo 17 e tanto no versículo 19. Para que Cristo pudesse santificar-os. A expressão grega no 17, hagionso, e no versículo 19, hagiazo, que está ligado à santificação. Cristo estava com a mentalidade justamente judaica e sabia que a santificação era o que guardava a determinada alma, a determinada pessoa, o determinado servo de Deus do mal, da violência. É por isso que ele fala: eu não peço que os livre do mal, que os tire do mundo. Sendo assim, a única possibilidade para que o povo, para que os servos de Deus pudessem ficar livre do mal era a santificação, porque a santificação guarda a determinada alma. E Cristo sabia que só quem poderia fazer isso aqui era a determinada pessoa. O Corren, que era o sacerdote, a maior expressão Corren, Alo, e você tem aqui o famoso o sacerdócio de Deus. Só essa pessoa podia fazer, o sacerdote podia fazer essa santificação. Cristo, ele é o grande sumo sacerdote que fez essa santificação pelo seu povo, que fez essa santificação pela sua igreja, como os muitos dizem. E agora o grande texto famoso é o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, o versículo 23. Observa que o texto é autos de roteos de eirenes, hagiassai, rimas, holoteles, kai holocreron, rimon com pneuma, kai repisique, kai torsoma, amempitos ente parousia, tu Kyrio rimon e Iesu Cristo teretem. Esse famoso versículo é aquele que, dependendo da tradição que você está, da tradução que você está em suas mãos, é que o Deus de paz, Theos Eirenes, que o Deus de paz encontra em santificação tanto o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, ou o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, que possa achar de modo irrepreensível. E o grego ainda traz no final a expressão em Cristo Jesus, na vinda de Cristo Jesus. Agora, o que as pessoas não entendem é que esse grande texto aí, esse grande texto, ele carrega a expressão santificação. E a expressão santificação, que no grego é hagiassai, essa expressão não é que você tem que fazer a santidade. Você não precisa fazer a santidade para estar em santificação, como é ensinado por muitos. Porque eu mostrei que só quem podia fazer essa santificação era um sacerdote, entendeu? Era alguém puro, um sacerdote do Senhor que fazia. O que Paulo está falando é que a santificação que Cristo Jesus
fez no grande propiciatório, ou com as famosas profecias, e a palavra de Deus já apontava como finalidade essa grande santificação que Cristo, Jesus Cristo, fez por você, que na vinda dele, parósia, que na vinda dele, na chegada dele, você possa ser encontrado, eu posso ser encontrado completo. Por quê? Porque a expressão roleteles é a expressão completo, e ainda mais do que completo, completo em todas as partes, que é a expressão holóqueron. Holóqueron é completo em todas as partes. Por quê? Porque Cristo pode voltar, o seu espírito pode estar nessa santificação, mas e a sua alma? Bem notório saber que é a expressão psique, e a sua mente e a sua alma. Você pode estar em santificação com o corpo, mas e seu, com o espírito, mas e seu corpo? Eu até creio em Deus, eu até sei que Ele está voltando por dentro, mas o teu soma, que é a expressão corpo, como é que está andando? Como é que está fisicamente? Então o que Paulo está falando, que o Deus de paz, Ele possa encontrar em vós, completo em todas as partes, quando Cristo, Jesus Cristo voltar, a parósia, Ele possa achar o teu corpo irrepreensível, que é a famosa expressão amemptos, irrepreensível.